palavras que estão sendo ditas como uma informação para que todos aqueles que estão ouvindo essas palavras venham ter o conhecimento de que existe um plano de Deus na terra para salvar a humanidade, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, porque todo aquele que ouve a palavra de Deus, ele está recebendo uma informação que é acompanhada do poder de Deus para transformar a vida daquele que crê no nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, essa informação ela está circulando a terra, dando oportunidade aos homens, para que os homens percebam que você está vivendo num campo de batalha, aonde os vencedores herdarão a vida eterna. Mas o homem, ele está vivendo como se estivesse dormindo um sono espiritual, com uma canção de niná, cantada por Satanás, que leva as pessoas a viver numa inércia e não perceber a grandeza da salvação e o perigo da condenação. Tanto é, isso é tão fácil de compreender, porque nós vemos, por exemplo, se uma loja por perto anuncia que vai haver uma grande promoção de alguma coisa, e os homens julgam importante aquela promoção, as pessoas vão para lá, invadem aquela loja, que às vezes tem que fazer uma fila gigantesca para comprar. Nós vemos que na época do carnaval, as pessoas fazem uma festa, e ali junta milhares de pessoas naquela festa, porque são atraídos por aqueles objetivos. Mas Jesus Cristo, ele oferece para o homem a salvação de graça, e o homem não interessa por ela. Sabe por quê? Questão de valores que estão no coração do homem, porque o homem não consegue perceber o valor da salvação e o perigo da condenação. Veja bem, Deus, quando ele amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo, ele estava entregando o seu melhor para oferecer para o homem que não merecia. Mas ainda assim, o homem desprezou essa oportunidade. Deus, ele enviou uma salvação de graça para o homem, e o homem está rejeitando. O diabo, ele vende a condenação, e o homem compra ela caro. Veja, por exemplo, às vezes nós damos uma Bíblia para uma pessoa, a pessoa diz eu não quero, mas essa mesma pessoa vai lá e compra uma máscara de Satanás para o seu filho ir para a festa de carnaval. Nós damos um folheto para uma pessoa, ou a pessoa pega por educação, mas nem lê, ou às vezes nem pega, porque não interessa, mas essa mesma pessoa entra numa loja, compra lá um fato de Satanás e coloca no seu filho para ir para uma festa de carnaval. Sabe o que isso mostra? Isso mostra que Deus dá a salvação de graça e o homem rejeita. O diabo, ele vende a condenação e o homem compra caro. Mas isto, a Bíblia fala que quando Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, Deus não estava brincando com a sua salvação. Não, Senhor, Deus não estava brincando com a sua salvação. Se você tem esses pés que você anda, é porque Deus te deu. Se você tem esse coração que bate, foi porque Deus te deu. Se você consegue respirar, é porque Deus te deu ar. Mas Deus não brincou com a tua salvação. E esse mesmo Deus que não brincou com a sua salvação, quando ele enviou o seu Filho, o melhor que ele tinha para o povo que não merecia, é o mesmo Deus que um dia vai chamar o homem para prestar conta de tudo aquilo que ele fez nessa terra. Olha, mas Deus é tão grande em misericórdia, que Deus sabe que o homem é fraco, Deus sabe que o homem é pobre, miserável, pecador. Deus sabe que o homem é apenas um caco entre outros cacos. Deus sabe que o homem é cinza. Deus sabe que o homem, ele varia de pensamento e acaba sendo enganado por Satanás. Mas esse mesmo Deus, que sabe que o homem é assim, ele disse assim, ó, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E todo aquele que ouve a palavra de Deus, recebe o Espírito de Deus. Porque o homem sem o Espírito de Deus, ele não tem chance nenhuma com o diabo. Porque o diabo dá um baile no homem, o diabo engana o homem. Quando você vê o diabo oferecendo o inferno numa festa de carnaval, e aquele tanto de gente,
se alegrando, mascarado, pulando o carnaval. Aquelas pessoas estão ali glorificando o diabo na espera de um dia ser condenado por ele. Enquanto isso, Satanás está rindo no meio daquelas pessoas. Sabe por quê? Porque eles não estão sendo enganados por si mesmos, mas a força das trevas estão neutralizando eles, de forma que eles estão indo de mão dada com Satanás para o inferno e não percebem. Mas sabe por quê? Porque não querem ouvir a palavra de Deus, porque não querem ouvir a voz de Deus, porque não querem ouvir o Espírito de Deus, porque todo aquele que ouve a palavra de Deus, ele recebe a força de Deus para acordar da inércia que o mundo vive, para tomar uma decisão e entrar no caminho da salvação. Certa vez, eu vi uma história que eu achei muito interessante. Um filho estava andando junto com o pai, e de repente passa um avião lá no alto, e aquele menino pergunta para o pai: pai, que tamanho é o avião, pai? O pai dele disse para ele: que tamanho você acha que é o avião? Ele disse: olha, eu acho que o avião ele é bem pequeno, quase que dá para a gente carregar ele na mão, porque ele via aquele avião tão alto. Aí aquele pai levou aquele menino na beira de um aeroporto, lá perto de um aeroporto. Quando chegou lá, aquele menino viu aquele avião tão grande, e o pai perguntou para o menino: que tamanho é o avião, meu filho? O menino disse: olha, o avião é muito grande, pai, o avião é muito grande. Aí o pai disse para o menino: tá vendo, meu filho? O tamanho do avião depende da distância que você está dele. Quanto mais longe você estiver dele, mais você tem a sensação de que ele é pequeno. Mas quanto mais perto você chegar dele, você percebe o tamanho que ele realmente é, e você vê como ele é grande. O filho disse: olha, eu nunca imaginava que o avião fosse tão grande se eu não tivesse chegado para ver ele de perto. E o pai disse: assim também é Deus, meu filho. Deus é assim, quanto mais longe dele você estiver, você pensa que ele é pequeno, você pensa que os teus problemas são grandes demais diante do tamanho dele. Mas quanto mais você chega perto de Deus, mais você vê a grandeza de Deus. E por mais que o homem chega perto de Deus, os olhos dos homens, o entendimento do homem nunca vai conseguir perceber o tamanho real da grandeza de Deus, porque Deus é o Deus do impossível. E é este Deus que às vezes as pessoas ignoram. Este Deus é que criou o universo que nós não temos a noção do tamanho. Este Deus é que criou a terra essa que nós não conseguimos circular ela andando a pé. Este Deus é que criou os mares, este Deus é que criou o homem, e pela grandeza desse Deus e de tudo que ele criou, ele mostra que nós não estamos perdidos nesse mundo, mas ele, pela sua grandeza demonstrada em tudo que ele fez, mostra para nós que ele é o Deus do impossível. Por isso hoje, você que nunca parou para ouvir a palavra de Deus, pare para ouvir hoje, porque às vezes os minutos que você der de atenção à palavra de Deus pode definir a tua eternidade. Hoje, quando você ouve alguém falar de Deus, talvez você dá pouco crédito nenhum, mas vai vir uma hora, vai vir um tempo em que você vai procurar por essa palavra e talvez ela já não vai estar mais válida para a sua vida, porque assim como essa palavra, ela chega até o teu coração em tempo oportuno, tem um tempo em que ela não vai mais ter validade para você, porque essa palavra só vale para você enquanto o teu coração bate, enquanto o teu sangue circula, enquanto você pode ouvir, ou seja, enquanto você está vivo para tomar uma decisão. Mas depois que você morrer, acabou, o teu destino está
está carimbado. Se você foi perdoado por Deus, foi. Se não foi, já não é mais. A partir daí, já não adianta mais. Missa de sétimo dia. A partir daí, já não tem purgatório, como se fosse uma antessala, para que as pessoas fossem limpas, para sair de lá, como se pregam por aí. Mas a Bíblia Sagrada diz, a partir do momento que o homem morre, segue o juízo, as tuas obras acompanham. Por isso hoje, em tempo oportuno, entrega a tua vida a Jesus, confia nele, e o mais, ele tudo fará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar neste momento ouvindo a palavra do Senhor através do nosso irmão Marlon, que vai estar ministrando neste momento, em nome de Jesus.